Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live da Unipar São Paulo. Hoje nós temos aqui conosco o Padre Domingos e eu já conto um pouquinho sobre ele para vocês. Muito bem, então essa nossa live é para a gente conversar, bater um papo, papear sobre o Eneagrama. Então, imagine que vocês estão conosco lá naquela casa da Unipaz, onde a gente tinha um jardim bem grandão e tinha uma mesa no meio do jardim, e vira e mexe a gente sentava nessa mesa e colocava um tema na mesa. E vocês iam me fazendo muitas perguntas do que era referentes àquele tema. Então, imagina que nós estamos numa mesa, eu, Padre Domingos e todos vocês, e que agora, então, vocês vão nos fazer perguntas sobre o Eneagrama, sobre os pilares do Eneagrama. Quem é o Padre Domingos? Padre Domingos é facilitador da Unipar São Paulo, está conosco desde 2013, facilitando, em média, um encontro por ano, uma grande jornada por ano. E ele é um facilitador, estudioso do Eneagrama há 26 anos, há bastante tempo. É escritor de vários livros e muitos de vocês que estão aqui conosco possivelmente já esteve com ele, ou na Transpessoal, ou nas nossas jornadas abertas. O Padre Domingos é uma das referências hoje do Eneagrama no Brasil e em Portugal. E aí, dentre tantos facilitadores do Eneagrama, tantos disseminadores que a gente tem hoje no Brasil, muitos deles foram formados pelo Padre Domingos, tem mais de 350 pessoas já formadas por ele, e que tenta utilizado essa ferramenta no desenvolvimento de pessoas. Então, Padre Domingos, seja bem-vindo à nossa roda de conversa, e que a gente possa então, conversar bastante sobre o que é o Eneagrama. Quer trazer uma boa noite para o povo, Padre? Boa noite, Nelma, e boa noite para todas as pessoas que já nos acompanham. E eu queria dizer que é um prazer muito grande, como tem sido um prazer muito grande e um aprendizado muito grande, esta parceria com a Unipaz, que já vem de vários anos, né? E desde o primeiro encontro que eu tive com a Unipaz, eu senti uma sintonia muito grande. O espírito que eu senti na Unipaz, esse espírito da valorização da pessoa, do cuidado com as pessoas, essa missão de ajudar a pessoa a ser mais pessoa, a ser pessoa por inteiro, e fazer isso, por um lado, com profundidade e ao mesmo tempo com muita amorosidade, foi algo que desde o início sintonizou, né? Bateu, né? É algo que nós também procuramos cultivar no nosso instituto, o Instituto Eneagrama Shalom, e eu encontrei na Unipaz esse espírito com muita alegria, então sempre me sinto muito bem, e as jornadas que temos feito têm sido sempre jornadas muito bonitas e muito profundas, e eu aprendo muito com vocês, e especificamente um abraço para a Nelma, que para mim também é uma referência, né? Pela experiência dela, pela profundidade que ela tem, pelo dinamismo que tem, pela visão. Eu admiro muito na Nelma essa visão ampla e visão de futuro e a capacidade de concretizar essas visões, essas intuições, né? Então é uma alegria estarmos hoje aqui, e eu achei bonita essa expressão ou essa alegoria que se propôs de estamos todos numa mesa, né? Estamos todos doidos para nos encontrarmos presencialmente, né? Então vamos imaginar que estamos aí numa grande mesa, numa roda de conversa, e sentam-se bem à vontade para colocar aí as questões que acharem oportunas. Muito bem. Então, por que o Padre Domingos? Essa afinidade, essa sintonia, eu venho já de também há algum tempo me movimentando numa jornada por meio do Eneagrama, como processo de autoconhecimento, como processo de desvelamento do meu ser, né?
E antes de encontrar o Padre Domingos, eu passei por outras escolas. E nessas escolas estão com facilitadores, com terapeutas muito bem preparados. Mas em 2008 eu ganhei de presente de uma amiga de Maceió um CD, onde o Padre Domingos brincava com os tipos egóicos, né? E isso me chamou muita atenção. Eu vinha de escolas poderosas, mas escolas que eu estava sempre me sentindo muito pesada, né? Por uma questão minha também, sempre é bom lembrar disso, né? O quanto isso, o como isso estava me afetando, também diz respeito a como eu funciono. E encontrar essa leveza foi o que me fez ir em busca, então, de quem era esse Padre Domingos, né? Mais Domingos Cunha, como ele é mais conhecido. Eu sempre chamo ele de Padre Domingos, então vocês vão me ouvir falando o tempo inteiro Padre Domingos. Muito bem. Essa leveza, então, foi o que fez eu ir ao encontro do Padre Domingos e trazer ele para a Unipaz. E com ele nós descobrimos que nós podemos seguir por uma caminhada de autoconhecimento sustentados pelo poder do amor, né? E é por causa disso, esse é o grande motivo, para além de toda a competência, para além de todo o conhecimento que ele traz, essa capacidade de sustentar pelo amor um processo de autoconhecimento. Um processo esse que mexe com as nossas profundezas, né? Que vai tirando a camada de quem nós somos. E quem é, então, o Eneagrama? Como é que a gente pode pensar sobre isso para a gente começar, então, essa troca? Eneagrama como uma ferramenta, um instrumento de autoconhecimento, como um mapa que me leva ao encontro de quem eu sou, na minha essência, essencialmente quem eu sou. Então, imagina, metaforicamente, que cada um de nós somos uma mandala. Imagina que nós somos uma mandala, metaforicamente. E que essa mandala, quando eu cheguei aqui na Terra, eu trouxe nela um monte de potencialidades, ou seja, muitas potencialidades, um vazio enorme, repleto de potencialidades. E cheguei na Terra, cheia de potencialidades, e começo a me desenvolver como pessoa. E me desenvolver como pessoa significa o quê? Que uma forma de nos expressar no mundo é pela nossa personalidade. E essa nossa personalidade, nós vamos, então, construindo isso conforme nós vamos experienciando a vida. Então, o bebezinho chega, cheio de potencialidades, lá no ventre da mãe ele já começa a viver experiências, né? Ele nasce e nesse desenvolvimento biológico, somos seres biológicos, trazemos uma série de informações na nossa dimensão biológica, que vai ajudar a compor quem nós somos, e nós então entramos aqui e começamos a viver as experiências cotidianas. E nessas experiências e nessa vivência, nesse encontro com o meio em que estou, com o meu biológico, somos seres biológicos, então temos um desenvolvimento biológico, somos seres sociais, então temos um desenvolvimento social, e somos seres que pertencem a esse ambiente maior, então somos seres que buscam pertencimento. Ao longo de todo esse desenvolvimento como pessoa, eu vou então estruturando a minha personalidade. Essa personalidade que tem como missão, que tem como ação expressar quem eu sou. E essa personalidade, então, vai se organizando por um centro estruturador que nós chamamos de ego. Então, imagina agora, metaforicamente, eu disse para vocês que a gente chegou, então, numa mandala cheio de potencialidades. Vamos imaginar que essa nossa mandala tivesse uma cor todinha amarela, só amarelinha. Só tem potenciais nesse amarelo. Comecei a viver, nasci, fui gerada, vivi a minha vida intrauterina, nasci, estou crescendo, me desenvolvendo,
e estou, então, compondo quem eu sou. Minha personalidade está se estruturando, está se construindo nessa vivência. Então, aquela minha essência está recebendo outras composições, que nós chamamos, então, de quem nós estamos aprendendo a ser. E esse em quem estamos aprendendo a ser, eu posso ficar tão identificada com ele, tão identificada que eu apaguei as minhas potencialidades, que eu sobrepus. Então, tem uma personalidade aqui em cima da minha mandala, em cima das minhas potencialidades, se expressando no mundo, né? E essa expressão, então, é o que nós chamamos, e o que nós chamamos de personalidade. Essa personalidade tem um centro organizador que organiza, que é o que nós chamamos de ego. Então, onde é que entra o Eneagrama? Eneagrama ajuda, então, a gente a olhar para todos essa construção, essa composição, porque é uma composição de quem nós somos. Então, quando a gente coloca essa mandala do Eneagrama ali, está ali atrás do Padre Domingos, em cima da minha mandala original, ela virou um instrumento que vai me ajudar a me autodesvelar, me autodescobrir. O que significa isso? O que é uma jornada de autodescoberta? É uma jornada que me leva ao encontro do meu ser, daquilo que é essencial, daquilo que são as minhas potencialidades. Então, a gente segue com esse instrumento, trazendo, então, como sua grande potência, auxiliar, contribuir para eu desvelar quem eu sou, tirar o véu da minha essência e colocar a minha personalidade com todos os potenciais que ela traz também, a serviço, então, dessa minha essência. Ela deixa de ser o meu patrão e passa a ser o meu empregado, né? Quem é o meu patrão é a minha essência, minha personalidade está a serviço do meu ser. Então, Eneagrama, esse instrumento que possibilita e que contribui para essa jornada de autodescoberta. Quer falar um pouquinho, padre, até chegar uma pergunta? Ótimo, olha, eu achei muito bonita essa metáfora da mandala e aquilo que depois cobre a mandala, né? E como você falou, o objetivo dessa máscara que cobre a mandala, no início era proteger a mandala, para ninguém estragar, né? Era proteger. Só que muitas vezes ela reforçou tanto que ela acaba escondendo aquela mandala cheia de potencialidades, né? Acaba escondendo. E agora, qual é o trabalho? Bom, nós, por causa disso, acabamos acreditando que nós éramos a cobertura da mandala e esquecemos a mandala original. E o trabalho agora que o Eneagrama nos propõe é o quê? Primeiro, perceber essa cobertura, essa casca que envolve a mandala. Segundo, perceber que nós não somos isso. Tirar essa casca. Descobrir a beleza, nos encantarmos pela beleza daquela mandala original que está lá. E depois, no segundo lugar, a gente dizer, ok, e agora como é que eu posso resgatar esta mandala, mas também usar as habilidades desta casca para proteger. E aí tudo fica no seu lugar. Nós temos aqui uma personalidade que protege e ao mesmo tempo ajuda a expressar, a visualizar a mandala, e a mandala se expressa na sua beleza, na sua riqueza, né? E essa é a proposta do Eneagrama. A gente costuma falar muito do Eneagrama como mapa. O mapa, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que nós viemos aqui fazer, né? E é um mapa que nos ajuda a encontrar resposta para essas questões. E a gente gosta de dizer que é um mapa que tem 3 partes. Uma primeira parte do mapa é um mapa da nossa natureza animal. Nós temos uma natureza, uma dimensão animal que nos coloca em comunhão com todas as plantas e com todos os animais e com todos os seres vivos, né? Nós somos.
Então é a dimensão dos instintos. Os instintos são esse aprendizado de milhões e milhões de anos que foi sendo acumulado por todos os seres vivos e que nós recebemos. Nós recebemos isso elaborado como mecanismos de sobrevivência, né? Para sobreviver fisicamente, preservar a nossa vida, a nossa subsistência física, para sobrevivermos em sociedade e para sobrevivermos nos relacionamentos um a um, né? Então, são esses segredos, né? Essa palavra que diz que os instintos são as vozes dos nossos antepassados sussurrando nos nossos ouvidos segredos de sobrevivência. Então o Enneagrama nos ajuda, é um mapa que nos ajuda a perceber como é que eu estou nessa questão dos instintos. Está equilibrado, não está? Está me ajudando, não está? Outra parte do mapa é um mapa da personalidade, que ajuda a gente a entender esses mecanismos inconscientes que estruturamos lá na infância, né? Os nossos comportamentos, as nossas crenças. E a terceira parte do mapa, como você já falou, é um mapa da essência. A essência, uma expressão que eu aprendi com você, viu, Nelma, e que eu achei muito bonito e sempre repito a partir daí. A essência é a natureza da nossa natureza. Quer dizer, é a natureza daquilo que há de mais essencial em nós, de mais originário. A essência é aquilo sem o qual uma coisa deixa de ser o que é. Então é o que nos constitui, é a nossa individualidade. Durante muito tempo a gente acredita que nós somos a personalidade. Depois vamos ver que a personalidade era só uma mentira, né? Foi uma mentira que nós inventamos para agradar aos outros, para sermos aceitos, e depois nós mesmos acreditamos nessa mentira. E a primeira coisa que o Enneagrama nos mostra é o que nós não somos. Vai-nos dizer que nós não somos a personalidade, que tem algo que é muito mais profundo, muito mais autêntico, é a essência, é aquela centelha divina que existe em cada um de nós, a manifestação do divino, do transcendente, do absoluto em cada um de nós. E então o Enneagrama é esse mapa tríplice, né? E esse mapa serve para quê? Para a gente desenvolver o que poderíamos chamar de consciência espiritual. E a consciência espiritual seria o quê? É eu ser capaz de estar presente a mim mesmo em toda a minha extensão, em toda a minha inteireza. Eu estou consciente, eu sinto, eu percebo, eu posso saborear essa energia dos meus instintos, eu também percebo, acolho, administro, como você falou, não é mais a personalidade que me domina, mas eu livremente uso as habilidades que a personalidade me deu, e eu também posso saborear a minha essência. Então a consciência espiritual seria isso. E o Enneagrama serve para isso, não é? Grata, Padre. Muito bem, e dando sequência, então, para mim, o que significou essa caminhada com o Enneagrama? Bom, eu descobri, então, para todos aqueles que já me conhecem aqui na Unipaz, né? Tem vários aqui acompanhando o que eu estou vendo, já sabem que eu sou um eneatipo que se estruturou ali no ego 4 do Enneagrama. Um ego 4, autopreservação, que faz qualquer negócio para esconder a fragilidade, qualquer negócio, né? Então, assim, tudo que um ego 4, instinto dominante, autopreservação, faz qualquer negócio para esconder do mundo que ele é vulnerável. Então, imagina o tamanho da casca que eu construí, né, como personalidade para esconder do mundo a minha fragilidade. E isso, então, eu estruturei e nós estruturamos, porque a nossa personalidade protege a nossa essência, ele está aqui para gente, a nossa personalidade está aqui para a gente dar conta da vida, né? Ela não é algo ruim, ela é algo necessário. Nós precisamos dela para dar conta da vida. A questão foi que eu descobri com o Enneagrama
que eu tinha virado refém da minha personalidade. A minha personalidade, então, passou a ser a minha grande prisão, né? Então, a gente descobre, nós ficamos tão identificados com quem nós aprendemos a ser, a gente vai recebendo tantos reforços do meio, reforços positivos, reforços negativos, do meio onde estamos inseridos, né? Conforme essas respostas vão acontecendo, nós vamos construindo, nosso sistema de personalidade é algo muito inteligente em nós, de uma inteligência absurda, né? Porque ele está aqui para proteger essa vida, né? E para proteger essa vida, ele tem toda essa inteligência de continuidade da vida. O risco, a gente se identificar tanto com quem nós aprendemos a ser, que nós viramos reféns da nossa personalidade, né? Então, o maior benefício para a minha jornada de autodescoberta e que eu venho fazendo. Gente, eu estou com o Eneagrama, eu conheci o Eneagrama na Unipaz, na minha formação holística de base, com o Luiz Carlos Garcia, que introduziu isso como um seminário da FHB. Em 2007, eu fui para a Escola Sati, e venho desde todo esse tempo trabalhando, me autodesvelando, e cada hora eu descubro uma nova história sobre a minha personalidade. Então, assim, a todo momento ele é um trabalho contínuo, né? E o grande benefício, então, sair da minha prisão, quebrar as grades da minha prisão, da prisão onde eu me coloquei. Por que eu me coloquei? Porque nós nos colocamos porque queremos? Não, porque essa é a nossa forma de dar conta da vida, de continuar a vida. E aí corremos, então, esse risco. O Eneagrama possibilita a gente ir desmontando, passo a passo, essas armadilhas. Esses mecanismos, nem armadilha, esse mecanismo tão bem estruturado que nós vamos, então, construindo para dar conta da vida. Ok? Eu estava lembrando, Nelma, uma frase de Cláudio Naranjo, né, que você também conhece muito bem e admira. Cláudio Naranjo, que foi o grande nome do Eneagrama contemporâneo, dizia assim: a personalidade é a loucura que nós inventamos para sobreviver. Repara, é uma loucura, né? É uma loucura, Por exemplo, eu que sou personalidade 8, né? Tipo 8, o tipo 8 tem a personalidade, se define a partir de uma crença de que todos estão contra mim e que qualquer um a qualquer momento vai me enganar, vai me atacar, vai me injustiçar. Repare, isso é uma loucura. E eu hoje, como adulto, continuar pensando isso é uma loucura. Eu costumo brincar e dizer, eu não sou tão importante assim para estar todo mundo contra mim. Lógico que é uma loucura, tá? Mas repare, é uma loucura que nós inventamos para sobreviver. Eu lá na minha infância precisei inventar isso para sobreviver, senão eu não tinha aguentado. Eu não tinha me conseguido sobreviver, né? Então eu tive que inventar essa coisa, acreditar nessa ideia de que estão contra mim, de que eu tenho que ser forte, tenho que passar uma imagem de força e de respeito, tenho que atacar primeiro. Para quê? Para que essas pessoas que eu acho que estão contra mim não me ataquem, não me usem, não façam injustiça comigo, não me enganem, né? Então, o segredo está aí. Hoje eu parar e perguntar, como você falou tão bem a partir da sua experiência, Nelma, eu hoje preciso disso? Não. Eu costumo dizer assim, olha, se eu estou, sei lá, num encontro da Unipaz, eu preciso usar essa crença de que estão contra mim e botar essa máscara de força e de respeito? Claro que não, é tudo gente boa que está num processo de crescimento. Ok. Agora, eu posso relaxar essa máscara da força e deixar aflorar a ternura, a amorosidade, que é a essência do 8. Aí eu pergunto, bom, mas imagine que eu estou agora aqui em Fortaleza e eu estou entrando aqui na nossa casa às 10 horas da noite e eu paro e vou abrir a porta e vejo uma turma correndo na minha direção.
E então eu também vou pensar, não, mas deve ser tudo gente boa, né? Eles vêm para me dar um abraço, com certeza. Ser tudo gente que está procurando crescer como pessoa. Bom, aí não, gente, aí eu vou precisar chamar a minha personalidade e ter uma postura de força ou para fugir ou para pular o muro, né? Ok, então a personalidade ela pode ser útil. A grande questão é essa, é eu parar e perguntar, eu preciso disso? Há momentos onde a personalidade é útil, ótimo, eu sei fazer isso e sei fazer muito bem. Mas eu vou perceber que muitas vezes, a maioria com certeza, a personalidade pode ficar lá de lado e eu posso deixar a minha essência aflorar. Eu costumo usar a metáfora do pitbull, né? A personalidade é um pitbull que nós criamos para nos proteger. Só que às vezes ele ficou tão bravo que ele não respeita nem o dono. E agora? Eu vou ter que domesticar o pitbull, não? Domesticar. E ele fica aqui sentadinho do meu lado. Alguém chega e ele vai atacar. Eu digo, calma, não precisa não, fica aí que é amigo. Mas tem hora que alguém pode me atacar e eu digo, vai, ataca. Ok. Então a personalidade é para isso, é uma defesa que nós precisamos, né? E eu estava lembrando aqui, Nelma, até fui procurar para não errar a citação, Fernando Pessoa, né? O grande poeta português, diz assim: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pregada à cara. É isso. A personalidade foi isso que a gente construiu, não é? E as pessoas acreditaram e eu não desmenti, eu deixei ficar porque achei que era confortável. Agora a gente chega na vida adulta e vai perceber que isso não é a nossa verdade mais profunda, mas ela já está pregada, a gente já criou uma afinidade com isso, né? E então é um processo, e esse processo, o Enneagrama pode nos ajudar muito, né? A fazer esse processo, sair da estagnação, da ditadura da máscara e recuperar a liberdade da essência e a possibilidade de, ainda além de resgatar a essência, aproveitarmos as habilidades que a personalidade nos deu, porque nos deu habilidades também que podem ser úteis, né? Uhum. Muito bom. Agora eu vou interagir com o pessoal que está aqui nos assistindo. A Gabriela Martins está colocando aqui, Padre Domingos, nunca me esqueço de quando descobri meu eneatipo, durante o seminário que você ministrou na Unipaz, e de como fiquei triste de me encontrar no eneatipo 6. Aí ela coloca umas carinhas rindo. No entanto, você desenvolveu todas as suas falas com tanta leveza que me inspirou a não entrar nessa tristeza. Sou muito grata. Concordo muito com a fala inicial da Nelma, em que você nos ensina a olhar para as feridas com amor. Foi a Gabi Que bom, contando Gabi, isso. que bom. Olha, e eu aproveito aí a sua partilha, Gabi, para falar um pouquinho sobre isso. Eu também queria voltar a essa fala inicial da Nelma. Olha, claro que choca quando a gente de repente para e percebe, puxa vida, eu passei 20, 30, 40 anos da minha vida achando que eu era uma coisa e agora estou vendo que isso é uma mentira, né? E eu estou vendo que eu passei uma imagem para os outros diferente daquilo que eu sou e que eu mesmo acreditei nisso. Choca. E cai um filme, passa um filme na nossa frente. Eu também, quando me identifiquei, gente, eu senti uma vergonha, um constrangimento, porque, olha, ali na minha cabeça vem a imagem de tantas pessoas que eu machuquei, que eu atropelei, porque tipo 8, né, na personalidade, é trator mesmo, passa por cima. Aí vem aquilo tudo, a gente sente um remorso, sente uma vergonha, né? E eu diria, e é preciso sentir isso, né? Cláudio Naranjo, de novo, citando aí o Cláudio, ele dizia assim: enquanto você não sentir o seu tipo como algo constrangedor, nada vai mudar. Porque nós vamos continuar achando que é bom.
Olha, gente, quando alguém me dizia antigamente, mas você é forte, você é corajoso, é isso mesmo, eu achava ótimo, gente. Enquanto eu ficar acreditando que eu sou isso, é agradável, é. Mas depois, quando eu percebo que isso é só uma fachada, isso no início dá uma vergonha, dá um constrangimento. Mas repare, também é a oportunidade para eu perceber que tem algo muito mais bonito e muito melhor por trás disso. E certamente você, Gabi, quando percebeu esse choque, é doloroso, mas depois você começou a perceber algo muito mais bonito, quando começa a perceber a essência do tipo 6, né? A riqueza que o 6 tem, a beleza fascinante da intuição do 6, né? Uma intuição que te diz o que é bom, o que é certo. Tem uma voz aí no seu coração que é uma voz divina, sagrada, que diz o que é bom, o que é melhor. Que libertação, né? Que libertação. Então, há um primeiro momento que realmente choca, e é bom que choque, porque senão nós vamos continuar apegados à mentira, né? Mas depois desse choque inicial vem uma aceitação e depois vem a descoberta do melhor de nós mesmos, né? E realmente eu acredito nisso. E olha, é a lei do 3 no Enneagrama, né? É a lei do 3. Eu ouvi uma reflexão sobre isso, viu, Nelma, há alguns tempos, que dizia assim, olha, houve uma época na década de 60, né? Isso tem um contexto, todo aquele movimento da Gestalt, né? Que o Enneagrama era muito usado como terapia de choque, né? Porque acreditava-se que era preciso quebrar essa casca dura do ego, para a pessoa, desmascarar a pessoa, para a pessoa perceber, né? Havia isso, ok. Aí depois caiu-se no outro oposto. Veio um tempo em que o Enneagrama passou a ser paz e amor, aquela coisa bonita, né? Então só se vê o lado bonito de cada ego, né? Como uma coisa que a pessoa se orgulha. Eu lembro, Nelma, do Cláudio Naranjo, uma vez, num congresso de Enneagrama aqui em Fortaleza, ele disse assim, porque estão romantizando o Enneagrama, né? Há dias eu encontrei uma pessoa aí num congresso, e a pessoa chegou para mim e disse, o senhor é que é o doutor Cláudio Naranjo? Sou eu. O senhor conhece Enneagrama, né? E eu disse, conheço um pouquinho, né? Imagina, né? Aí a pessoa disse, eu também conheço, eu sou Ego 4, beleza e criatividade. E o Cláudio disse, beleza e criatividade, pensei que o Ego 4 era inveja e melancolia. Entende? Então, passou de um extremo para o outro, né? Numa primeira fase só se falava do negativo, depois passou para uma segunda fase, só se fala do que é bom. Tá bom, mas ninguém cresce, né? Nem por um extremo, nem por outro. E a lei do 3 nos diz o quê? Afirma, nega, reconcilia. Sair do dualismo e encontrar o equilíbrio. E acho que hoje nós podemos olhar por aí, e a Unipaz tem essa visão, nós também temos essa visão, que, olha, nós podemos e precisamos ajudar a pessoa a acordar. Ok, mas nós podemos fazer isso com respeito, com amorosidade, né? Então a gente pode juntar, não são opostos, gente. A gente também não vai cair no extremo de falar só coisa bonita, de passar o pano, de passar a mão na cabeça das pessoas para as pessoas saírem muito felizes. Isso também não ajuda ninguém a crescer. Eu costumo dizer, olha, se você quer que as pessoas saiam do seu curso felizes, leve picolé e dê para as pessoas, né? Leva bombom, doce, bolo, as pessoas vão sair felizes. Mas não é esse o nosso objetivo, né? Se nós queremos realmente ser fiéis à nossa missão de terapeutas, a gente tem que fazer as duas coisas. Ajudar a pessoa a acordar com respeito, com profundidade, perceber que dá para falar de uma maneira leve, sem perder essa clareza, dá para ser profundo sem ser pesado, dá para ser profundo e ao mesmo tempo leve, né? E acho que dá para equilibrar isso, e a gente percebe que isso ajuda mais, né? Que isso ajuda mesmo. mais. Padre, temos várias interações aqui, então eu vou seguir Que bom, vamos lá. tá? Mas eu gosto de lembrar os aprendizes também
que eles chegam lá, né, fazer os cursos, e a gente avisa, é de autoconhecimento, não sei o quê, chega uma hora que ninguém quer ouvir. Aí eu lembro ele, vocês me contrataram para quê mesmo? Para acompanhar a jornada de autoconhecimento de vocês? Exato, Só para exato, é dizer que está isso. tudo certo, lindo e maravilhoso. É. Porque Então é também se isso, estivesse né? tudo bem, as pessoas não estariam lá, não é isso? Exatamente. E Exato. ainda eu lembro, olha, você pode pagar uma viagem com esse dinheiro. Então, assim, vamos relembrar por que estamos aqui. Aliás, Amém. Nelma, aproveitando, eu me lembro, tenho uma professora do nosso instituto, ela é tipo 5 e aí você bem sabe, o 5 tem essa coisa assim bem cortante, né? E ela diz que às vezes aparece lá assim, aquelas dondocas, né? Tal, que diz, eu queria muito fazer o Enneagrama. E essa professora não sei se faça não. Faça não. Olha, faça uma viagem para Miami, vá fazer compras em Miami, compre um sapato que é melhor para você. Não se meta nessa coisa do Enneagrama. Ok, é isso. A gente sabe que é um processo que mexe, né? Isso mesmo. Padre, então, continuando aqui com as interações, a Meire, a Meire Cunha. Oba, Meire, Meirinha, um abraço, Meire. A Meire, quando a gente estava falando da essência, ela trouxe uma frase aqui dizendo que é a nossa partícula onde Deus está, nossa centelha divina. A Ana Maria, lá de Poços, Ana Maria Laraia, sabe? Ana Laraia, de Poços de Sim. Caldas. Sim. Oi, Ana. Tudo bem? Que bom. Aqui para nós, querido. Saudade de Poços de Caldas. Foi uma experiência muito bonita que vivemos lá, né? Uhum. Queridos, Nelma e Padre Domingos, riqueza de exposição, honrando esse profundo caminho de autoconhecimento. A Paulinha, nossa Paula, Paula Freitas, colocou: o Eneagrama é muito libertador, traz muita clareza sobre os nossos mecanismos e personalidade. Perguntas, então, a Rafael Matos está perguntando assim: como os nossos instintos refletem no Eneagrama e como melhorar? Ok, olha, então que bom, que bom. Olha, um abraço para a Meire, viu? É muito bonito isso. Talvez, claro que o Enneagrama vai nos ajudar nessa parte dos instintos, nessa parte da personalidade, mas o grande objetivo é ajudar-nos a chegar nos horizontes da essência, a perceber, a saborear isso que é o melhor de nós mesmos, que é essa centelha do divino em nós. Uma expressão muito bonita que eu escutei de uma pessoa e também gosto muito de repetir. A essência é um pedacinho do coração de Deus em cada um de nós. É bonito, não é? É um pedacinho do coração de Deus em cada um de nós, não é? E essa fala da Paula, viu, Paulinha? É isso. Claro que a gente às vezes, e falamos mais na partilha da Gabi, falamos mais disso, que no início choca e gera um certo constrangimento, ok, mas depois vem um alívio enorme, é libertador, a gente percebe também, poxa vida, por que eu passei tantos anos sofrendo? Eu lembro, Nelma, de uma senhorinha de 96 anos, 96 anos, é bonito. Ela lá no primeira etapa da Enneagrama, ela muito atenta. E eu percebi que ela já estava ficando angustiada, que ela não estava se identificando. No último tipo, eu falando do último padrão, e teve uma hora que ela juntou assim as mãos, olhou para mim e disse: graças a Deus que eu me encontrei, eu já estava achando que eu não ia me encontrar, graças a Deus, agora eu me entendo. E eu estou triste porque eu devia ter descoberto isso quando eu era adolescente, que eu não teria sofrido tanto. Mas eu estou muito feliz porque agora eu entendo porque é que eu sofri tanto e eu ainda tenho tempo de mudar isso. Que bonito, aos 96 anos, né? É libertador, né? Essa pergunta do Rafael. Olha, Rafael, então o Enneagrama fala desses três instintos. Os instintos são essas energias primais, né? Biológicas, são imperativos biológicos que não dependem da razão, não dependem da emoção, são de natureza animal mesmo, né? Isso tem uma energia extraordinária, uma força extraordinária. Como já dissemos, eu costumo brincar e dizer assim, olha,
quantos anos tem a nossa personalidade? Bom, a minha tem 57 anos, a minha, quase 58, não é? Porque a minha personalidade começou a se estruturar no 3º mês de gravidez, não é? Ok, tenho quase 58 anos. E os instintos têm quantos anos? Milhões de anos. Os instintos que estão em mim, que estão na Nelma, que estão em cada um de nós, têm milhões e milhões de anos, porque eles carregam a experiência das plantas, dos animais, dos nossos antepassados. Então, quer dizer, é uma energia que tem um potencial fantástico. E essa energia é para quê? Para a nossa sobrevivência. A gente tem o chamado instinto autopreservação ou preservação, que é para quê? Para a gente perceber quando é que estamos doentes, quando é que estamos com febre, quando é que precisamos comer, tomar água, para a gente sobreviver. Se não fosse o instinto autopreservação, se nós não tivéssemos esse despertador, a gente já tinha morrido, não é? Temos o instinto social, que é para quê? Para a gente se integrar numa sociedade, fazer parte de um todo. Porquê? Porque nós não vamos conseguir sobreviver sozinhos. Nós temos que nos juntar para lutar pelos interesses comuns, para sobrevivermos como grupo. Então isso é um instinto social. Se nós não tivéssemos esse instinto social, nós também já tínhamos morrido sozinhos, isolados, não é? E nós temos o chamado instinto sexual, ou um a um. O sexual é no sentido de conexão, de comunicação. Aliás, o sentido profundo da sexualidade é a comunicação entre as pessoas, né? Então, esse instinto é o que nos permite estabelecer conexões significativas com pessoas que são importantes para nós. Repare, se nós não tivéssemos esse instinto, nós não teríamos a realização afetiva, nós seríamos blocos de gelo, pedras, sem comunicação. Então, repare, os 3 instintos são fundamentais. E nós, lá no início da nossa jornada, recebemos, imagine, 3 copos, tá? Olha, 3 copos iguais a este, todos iguais. Num tem a energia do autopreservação, no outro tem a energia do social e no outro tem a energia do sexual. E essa energia é útil, é para nós sobrevivermos. Só que o que é que aconteceu? Na infância, por causa das experiências traumáticas, houve um instinto onde nós tivemos algum problema, nós tivemos alguma experiência que nos deu a sensação de não saber lidar com isso. Olha, ou eu tive uma experiência de ameaça de morte, de falta de segurança ou de falta de alimentação e eu senti que eu ia morrer e então ficou na minha cabeça, olha, afinal eu não sei lidar com isso. Aí quer dizer, esse instinto vai ficar reprimido, bloqueado, nós vamos ter dificuldade de acessar essa energia. Ou tivemos esse trauma na sociabilização, eu em algum momento da infância me sentia excluído, e aí eu fiquei com essa coisa, eu não sei conviver, eu não sei participar. Ou então esse trauma aconteceu no instinto sexual, olha, eu estava criando uma relação de confidência, de proximidade com o pai, com a mãe, com a pessoa mais próxima, e em algum momento aconteceu algum trauma, e eu fiquei com a sensação de que eu não sei mexer com isso, então nunca mais eu quero me aproximar de ninguém para não sofrer de novo, aí o instinto vai ficar reprimido. E para compensar, nós vamos supervalorizar outro instinto. Porque, repare, é a teoria dos vasos comunicantes da física clássica e a física quântica nos diz que não precisa nem ter ligação, porque os 3 instintos estão interligados, não é? Então é como se tivesse essa, tem, não é como se, tem mesmo essa ligação entre os 3. Ora, se diminui a energia num, a energia que diminuiu daqui, que eu reprimi aqui, ela vai para outro. Eu costumo usar uma metáfora, imagine 3 bicas de água, né? 3 bicas. Os instintos são essas bicas que trazem até nós, que nos permitem beber a água que vem da fonte. Os instintos é que nos conectam com a fonte da vida. Ok, nós recebemos as 3 bicas. Mas agora imagine que esta bica foi obstruída. O que é que vai acontecer? A água que saía por esta bica vai para outra. Então nós vamos ter uma bica que vai trazer água exageradamente.
E nós não conseguimos beber naquela que foi obstruída, mas também não vamos conseguir beber nesta, porque é tanta água que nos sufoca. Então temos um instinto que chamamos reprimido, menos desenvolvido, temos outro que chamamos dominante, exagerado, que atrapalha, tá? E aí vem a grande questão, o desequilíbrio. Você perguntou qual é a influência que isso tem na nossa vida. Primeiro, gente, o instinto dominante é o grande vilão da nossa vida. É isso que nos quebra. É isso que nos quebra. Porque repara, olha, eu domingos, o meu dominante é o social. A Nelma já falou um pouquinho do autopreservação dela, que faz o quê? Faz com que ela canalize toda a energia dela para o trabalho, para fazer coisas. Ok, se a Nelma não tiver cuidado, ela tem consciência disso, vai chegar num esgotamento, na exaustão, né? Vai colocar a saúde dela em risco. O meu era o social dominante. Sabe como é que era a minha vida antes da pandemia? Gente, era curso atrás de curso, eu emendava. Às vezes eu tinha uma turma durante o dia, nos 2 turnos, e à noite tinha outra. E isso era uma durante duas durante a semana e no final de semana outra. E aí eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde, não tinha tempo para repousar, não tinha tempo para nada. Entende? Isso ia me levar onde? Olha, onde levou, há 2 anos eu fui descobrir que estava com pressão alta, que estava com diabetes, estava acima do peso. Ok, por causa de quê? Porque o meu instinto social me suga, me sufoca. E então, quanto mais grupos, quanto mais cursos e eventos, eu fico cego por isso. E uma pessoa que tem um instinto sexual dominante, ela supervaloriza o relacionamento. Ela acha que aquele amigo, aquela amiga é tudo para mim e que sem essa pessoa eu não vivo. E eu crio uma expectativa tão grande em relação a essa pessoa que eu acabo sufocando essa pessoa. Então repare, o instinto dominante é o vilão que suga a nossa energia, nos sufoca. Por outro lado, o fato de eu ter um instinto reprimido coloca a minha vida em risco. Olha, uma pessoa que tenha a autopreservação reprimida, eu costumo dizer, é um suicida em potencial. Não quer dizer que ela vai cometer suicídio, quer dizer que já está cometendo, né? Porque ela não cuida da vida, né? Uma pessoa que tem o social reprimido corre o risco de se sentir um peixe fora d'água. Ela não vai se integrar nos grupos, na família. Imagine, hoje a gente ouve aí que 83% dos desligamentos nas empresas acontecem por falta de habilidades socioemocionais. Tá bom, habilidades socioemocionais é o quê? Habilidade para conviver, para interagir. Uma pessoa que tem um instinto social reprimido, ela não sabe conviver. Pode até ser um bom profissional, mas não consegue conviver. E hoje tudo passa pelo trabalho em equipe. Como é que essa pessoa vai ficar? Uma pessoa que não tenha o instinto sexual minimamente resolvido vai ser uma pessoa que não se realiza afetivamente. Então repare como isso coloca em risco. E isso tem uma influência, Rafael, sobretudo nos relacionamentos. Os instintos, eles pesam muito nos relacionamentos e na vida profissional. A gente vai ver que as nossas habilidades ou a nossa falta de habilidade para determinadas áreas profissionais, no fundo, está ligada a quê? Aos instintos. Ou o instinto dominante ou o instinto reprimido. E aí vem o caminho, né? O trabalho de reequilibrar os instintos, que é uma das coisas importantes que nós trabalhamos aí na jornada do Enneagrama, né? O reequilíbrio dos instintos. Para nós resgatarmos essa reconexão com a nossa origem, com a fonte, né? E a gente vê pistas concretas, trabalhos concretos para eu diminuir o dominante, para eu cuidar do reprimido. E lembram, tem a terceira bica, aquela que ficou normal, essa nos mantém em contato com a essência, e é aí que nós temos que começar o trabalho, aumentar o
tempo, o número de atividades, a quantidade de energia relacionada com o nosso instinto normal, porque esse é saudável, esse nos mantém em contato com o melhor de nós mesmos. Então, sem dúvida, Rafael, é um dos trabalhos principais nessa jornada de Enneagrama que a gente faz. Um capítulo importantíssimo é o trabalho do reequilíbrio dos instintos. Eu hoje, Nelma, estou dizendo que o trabalho mais espiritual que a gente pode fazer à luz do Enneagrama é o trabalho de reequilíbrio dos instintos. Super concordo, padre. A Cristiane Epifani, lá do Pará, lá de Belém, lembra padre, da creche? A Cris está aqui no Cris, um abraço. Saudade daquela turma boa, foi uma experiência bonita, viu? Pois é. Aí ela está dizendo assim: gratidão a vocês, Padre Domingos e Nelma, pela oportunidade de conhecer o Enneagrama e começar a entender melhor minhas dores internas e, aos poucos, cuidar e lidar com elas. Hoje sou outra pessoa e tudo isso devo a vocês. Amo vocês de coração. Essa foi a Cris. Que bom, Cris, que bom. Um abraço. Agora eu vou fazer 2, padre, 3, tá? E aí o senhor já faz tudo de uma vez, ok? Ok, tá bom. O Leonardo Braga, ele pergunta: existe algum estudo que associe ou dissocie o Enneagrama aos fatores genéticos? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Quanto da genética de uma pessoa pode influenciar a sua percepção sobre o que lhe rodeia e sobre a sua personalidade? Então, esse foi o Leonardo Braga. E quem está aqui também nos acompanhando é o Antônio de Pádua. O Antônio, lá do podcast. Lembra dele? Sim, que bom, Antônio. Um abraço. Tanto tempo, rapaz. Um abraço, dá notícia. O Antônio está dizendo boa noite, Padre Domingos, saudades de Tabuba. Eu também, né, Antônio? Fala sério. Muitas saudades. Padre, queria aproveitar para perguntar, uma vez que o senhor conheceu Cláudio Naranjo, por que, e entre parênteses, no que se baseou, ele desenvolveu uma explicação dos instintos e, consequentemente, dos subtipos, diferente de Oscar Ichazo, que considera o ser humano como 5 instintos, 3 com 5 instintos, ou 3 instintos e 2 impulsos? É uma pergunta. E ainda diferente de Gurdjieff, ele resgatou a turma toda, padre. Oba! Pedindo para o senhor aí falar da turma toda e fechando a pergunta. Por que a comunidade do Enneagrama abraçou a explicação de instintos do Naranjo e não do Ichazo ou de Gurdjieff? Ok. Então, eu fiz 2 perguntas, a do Leonardo, tá? E essa do Antônio. E ainda temos aqui mais perguntas da Isabel e da Leia, tá bom? Tá bem. Olha, então vamos por aí. Olha, Léo, primeiro aí a questão do Léo. A questão genética, hoje, eu diria, há um consenso bastante grande, mesmo no mundo da psicologia, de que realmente há uma carga genética que nos influencia, com certeza. E nós podemos dizer que essa carga genética carrega, por exemplo, a questão dos instintos. Os instintos têm a ver com isso, estão no nosso DNA, estão nessa carga genética. Sei lá, hoje toda essa sabedoria das constelações sistémicas nos mostra essa carga dos nossos ancestrais. Ok, nós não existimos no nada, no vazio, não nascemos do nada. Então, existe isso, existe. Há uma dimensão que nós já recebemos, eu diria, no pacote da nossa existência, é uma imagem, uma alegoria que eu também gosto de usar. Imagine, quando nós começamos a nossa jornada, Léo, eu, Nelma, todos nós, a gente recebeu um pacote, um presente. O que é que tem dentro dessa caixa, desse presente? Olha, tem os instintos, tá? Aqueles 3 potes com energia de cada instinto, tá? Essa sabedoria de sobrevivência que foi sendo acumulada e refinada ao longo dos tempos. Ótimo.
é uma parte muito genética. Nós recebemos também um diamantezinho, uma luz, uma vela, que é a nossa essência, essa centelha divina. E nós recebemos uma predisposição para a personalidade, como se fosse uma sementinha, tá? Que não está ainda germinada. Ela vai germinar quando houver condições para isso. Ok. Quando a situação exigir. É como se fosse a personalidade, é como se fosse o airbag que vem no carro, já vem de fábrica, mas ele vai aparecer quando? Quando houver um acidente, uma ameaça. Ok, a personalidade é uma sementinha que nós recebemos nesse pacote da existência como uma predisposição. Quando as circunstâncias da infância o exigirem, quer dizer, quando houver uma ameaça, quando nós sentirmos falta de amor, ou falta de segurança, ou falta de reconhecimento, valorização, o airbag vai ser ativado. A nossa personalidade vai começar a estruturar-se para nos proteger, para nós não sofrermos. Então, repare, tudo isso nós recebemos no pacote da nossa existência. Durante a infância, o que é que vai acontecer? As experiências da infância vão despertar em nós, vão acordar em nós todas essas potencialidades. Tanto vão despertar ou vão nos fazer viver experiências de carência, de falta de amor, ou de segurança, ou de valorização, e vão ativar aquilo que já está lá como predisposição. Então, com certeza que há aí, né? Repara, há uma carga genética, mas tem algo maior que eu acho bonito, e eu vejo aí a dimensão espiritual do Enneagrama. A essência e a predisposição para a personalidade, isso vem de onde? Isso vem do sonho de alguém. Cada pessoa chama o que quiser a esse alguém, mas é um ser divino, transcendente, é algo que vai além da nossa condição humana. Há um sonho aí, alguém quis que eu fosse assim, alguém sonhou que a Nelma viesse fazer esta jornada com uma essência e com uma personalidade. Alguém sonhou. E então aí a gente pergunta, espera aí, então não é porquê que eu sou assim, mas para quê? Para quê? Como é que eu posso colocar o que eu sou, os meus instintos, a minha essência e a minha personalidade a serviço de uma missão? E olha como isso nos leva para um horizonte muito maior, não é? Aí, António de Pado, ok, António, olha, claro que a primeira coisa que eu diria, António, é que, olha, como você sabe muito bem, o Enneagrama é algo que está sendo redescoberto. E eu cada vez mais, António, e eu sei que você também já tem essa experiência, cada vez mais eu acredito que aquilo que nós sabemos hoje sobre o Enneagrama é muito menos do que aquilo que nós temos para descobrir. O Enneagrama ficou durante muito tempo oculto, escondido, perdido lá nos porões de alguns grupos espirituais, esotéricos, ficou escondido, perdido, tá? Ficou lá perdido, escanteado. E quando depois começou o resgate, né? E como você falou aí, Gurdjieff começou esse resgate nos tempos modernos, ali no início do século passado. E, olha, Auspence, um dos discípulos do Gurdjieff, tem um livro que diz Fragmentos de um Conhecimento Desconhecido. Fragmentos. O Gurdjieff pegou uns pedaços, né? E já trouxe, como você falou, muita coisa sobre os instintos, né? E Oscar Ichaço, esse psicólogo boliviano da década de 60, ele pegou, com certeza teve acesso aos fragmentos de Gurdjieff, teve acesso a outros fragmentos, com certeza, e continuou esse resgate, foi juntando. E o Ichaço, a grande riqueza, a grande contribuição dele, foi que ele começou essa aproximação do Enneagrama com a linguagem da psicologia moderna. A linguagem do Enneagrama era uma linguagem que vem lá do século IV, do século X, muito distante da nossa cultura.
no tempo e no espaço cultural. Era outra realidade lá do Médio Oriente. Então há uma distância muito grande. O Ichaço começa essa reaproximação da linguagem, né, numa linguagem mais acessível à psicologia moderna. E o Ichaço percebeu que os instintos que não eram originariamente da tradição do Enneagrama, né, os instintos vêm da psicologia moderna, né? A doutrina dos instintos vem do Lacan, do Freud, impulso, instinto, vem daí. Mas repare, mesmo na psicologia ainda há uma divergência, né? Porque um chama de impulsos, outro chama de instintos, outro chama de pulsões, ainda há aí uma coisa meio vaga, né? E então a vantagem, a riqueza, a grande contribuição do Ichaço foi alertar para isso, dizer, olha, dá liga, vê, eu tenho um casamento possível aí entre enneagrama e instintos. Mas claro, gente, como todo casamento, no início é uma coisa, depois vai perceber que tem outras coisas, né? Dizem que demoram uns 6 meses para perceber. Bom, ok. E depois o naranjo vem já numa fase que permite um conhecimento maior, né? E o naranjo traz as contribuições da psiquiatria, ele é formado em psiquiatria, o naranjo traz conhecimentos da Gestalt, né? Então vamos trazendo conhecimentos, e esse conhecimento está evoluindo. Você sabe, António, e nós podemos lembrar aqui, repare, há 15 anos, quando se falava de instintos no Enneagrama, falava-se de quê? Falava-se de instinto dominante, ponto final. Ok. Isso foi a grande percepção do Cláudio Naranjo, né? Da escola Sati, perceber que o nosso comportamento não depende só da personalidade, não se explica só pela personalidade, explica-se pelo subtipo, que é essa mistura da personalidade com o instinto dominante. Isso dá um terceiro produto que chamamos subtipo, uma terceira energia. Ok, mas repare, até uns 15 anos praticamente só se falava de instinto dominante. Depois, a tradição narrativa da Helen Palmer e David Daniels começa a perceber que o instinto reprimido tem muita influência no comportamento. Então nós temos que falar dele. Temos que perceber o quanto ele influencia. Ok. E agora, olha, nós na nossa experiência, sobretudo aí por uma experiência terapêutica chamada Laboratório da Consciência, que aliás o nome, o batismo foi feito aí na Unipaz, né? Sim. A Nelma tem uma influência, acho que estava a Nelma, a Laura e a Paula, né? E surgiu essa ideia de chamar-lhe Laboratório da Consciência. É uma experiência terapêutica que mistura elementos da constelação familiar com o Enneagrama. E, sobretudo, a partir dessa experiência, nós estamos percebendo o quanto o instinto normal é importante e ajuda a entender o nosso comportamento e ajuda, sobretudo, como o caminho de reequilíbrio. Então, quer dizer, me parece que é um processo natural de resgate e de percepção, de amplificar a compreensão do Enneagrama. E eu diria assim, Pádua, me parece, porquê que o Enneagrama é dinâmico? Porque o ser humano é um mistério. O ser humano é um mistério. E acho que se o objeto de estudo do Enneagrama é o ser humano, e se o ser humano é um mistério infinito, nunca nenhum conhecimento vai explicar totalmente o ser humano. E qualquer conhecimento que se mantenha aberto à descoberta, que não estabilize, que não fique estagnado, fossilizado, mas que se mantenha aberto, tá? Qualquer conhecimento vai evoluir e vai ampliar a percepção. Acho que isso pode nos ajudar a entender. Tem outra pergunta, a pergunta final que você fez, por que será que a comunidade do Enneagrama adotou mais a linha do Cláudio que a linha do Ichaço? Olha, eu também não saberia as razões, mas a impressão que me dá, Pado, e acho que você também certamente vê isso, repare, o Ichaço, até o final da vida dele, manteve o conhecimento do Enneagrama restrito. A escola de Arica, até há bem pouco tempo, pelo menos enquanto Oscar Ichaço esteve vivo,
não facilitava o conhecimento. O conhecimento era restrito a algumas pessoas. As pessoas eram selecionadas, havia um critério muito rigoroso. Isso faz sentido, porque ele tinha medo de que o conhecimento fosse banalizado. Era o perigo. E a gente está vendo isso agora, né? Como o Enneagrama corre o sério perigo de ser banalizado. Ok, e o Oscar Ichazo sempre manteve esse cuidado em preservar o conhecimento, né? Você sabe quanto era difícil alguém participar de um curso da escola de Arica, né? A linha do Oscar Ichazo. Por outro lado, gente, o Cláudio Naranjo, embora também tivesse esse cuidado e essa preocupação, mas o Cláudio Naranjo fez um grande trabalho de democratizar o Enneagrama. Né? E como é que nós tivemos acesso ao Enneagrama? Por que o Enneagrama se tornou tão conhecido? Porque o Cláudio Naranjo formou aqueles grupos de estudo, né? Quando ele voltou para a Califórnia, depois de participar do retiro de Arica com o Oscar Ichazo, e segundo a história, o Ichazo terá dito para o Cláudio, terá dito, olha, nós precisamos, você é o homem flecha. Então você vai para os Estados Unidos porque tudo que é divulgado a partir dos Estados Unidos atinge o mundo inteiro. Então você é o homem que está nos Estados Unidos, que é conhecido nos Estados Unidos, que tem capacidade de influenciar. Então você é o homem flecha para espalhar o Enneagrama no mundo moderno. E realmente o Cláudio fez isso, as equipes de estudo que ele formou, participavam Helen Palmer, participava Bobby Hawkes, que era um jesuíta da época, Richard Rizzo, que era seminarista, estudante dos jesuítas, vários nomes aí que depois começaram a divulgar o Enneagrama, não é? Então, eu acredito que acabou sendo isso, e repare, o Cláudio Naranjo formou uma escola, a Escola SAT tem uma presença maciça, né? Uma presença significativa em vários países, né? Desde os Estados Unidos, a Espanha, na França, na Itália, aqui na América Latina, em vários países, então acabou divulgando mais. E repara, outra coisa, nós temos acesso a vários livros do Cláudio Naranjo, né? Vários livros. Então, naturalmente, a visão dele, o viés do Cláudio acabou sendo muito mais divulgado. Nós podemos dizer que quase todas as escolas modernas de Enneagrama, os grupos que trabalham com Enneagrama, seguiram a linha do Cláudio Naranjo, né? Porque foi o que tiveram acesso, era mais difícil. E talvez, Pádua, seja um trabalho também que precisa ser feito. Esse reencontro das tradições de Gurdjieff, de Ichazo e de Cláudio Naranjo. E nós vamos descobrir outras coisas, porque hoje sabemos que ninguém pode ficar fechado só numa escola, só num grupo, né? Tem aquele ditado da Roma antiga, do latim, que diz timio homini unius liber. Quer dizer, eu tenho medo do homem que só lê um livro. Então, temos que ter medo também de quem só segue uma escola, né? Então, acho que a sua pergunta nos alerta para isso, a necessidade da gente ampliar, né? E ver aí, certamente tem muitos elementos que o Ichazo pode nos dar e que ajudam a corrigir. Inclusive, olha, você sabe disso? Quantas coisas que durante algumas décadas foram ensinadas na comunidade do Enneagrama e que agora recentemente se percebeu que estavam distorcidas, né? Que foram distorção dos conhecimentos. Então isso passou por tantas pessoas que naturalmente corre esse perigo. Aí estamos num momento de reviver isso, refazer, complementar, enriquecer, e de repente vamos confirmar sempre isso, que o Enneagrama é muito mais do que aquilo que a gente conhece hoje, né? Obrigado aí, António. O Antônio também te agradece, padre, por esse compartilhamento, esse aprofundamento. Ele colocou aqui que logo, logo a gente se encontra. Também estamos torcendo por isso, Antônio. Grata pela presença. Padre, então eu vou trazer alguns comentários aqui. Na sequência, vamos colocar a última pergunta, porque já estamos, assim, estourados de tempo, tá bom? Ótimo, tá bem. Então, várias pessoas aqui agradecendo o encontro. A Rosalina, lembra da Rosalina Araújo, lá da Fundação? Sim, que bom. Um abraço, coisa boa. Um abraço para o senhor, agradecendo.
A Meire está dizendo aqui, experiência maravilhosa, indescritível, vamos até o pré-sal da consciência quando utilizamos o Eneagrama. É verdade. É verdade, a Glorinha colocou que estamos em movimento, que bom, por isso chegamos ao pré-sal. Exato, A Glorinha. Cris está colocando que que precisa fazer de novo o Eneagrama. Seja bem-vinda, Cris. Vai ser online. Ótimo, agora. Cris, que bom, que bom. Várias pessoas aqui agradecendo. A Aline Queiroz, delícia de ouvir vocês. A Vitalina, lá de Chapecó, abraço, Vitalina. Oba, um abraço. Camila Mendes, adorei a live. Com você vem sempre muito aprendizado. Obrigada, Padre, foi maravilhoso te ouvir. Que bom. Beijo, Camila. Tati Menezes agradecendo, gratidão, maravilhosos vocês. Tem um monte de gente agradecendo. E aí eu vou colocar, então, as duas últimas perguntas para a gente ir encerrando o nosso contrato. A Leia, nossa Leia Pauli, colocou aqui. Boa noite, Padre Domingos e Nelma. Gostaria que falasse um pouco sobre esse processo de autodescoberta. No meu caso, já tinha lido uns 2 bons livros e acreditava ser uns 5, tinha essa convicção. Porém, quando fiz o curso, descobri que estava equivocada. A minha personalidade é o 6, fóbica e contrafóbica. Foi uma experiência de desvendamento. Então, eu vou aproveitar, vou colocar a pergunta da Leia, né, que foi essa, né, como é esse processo de autodescoberta. A Isabel Mel, ela também perguntou assim, Padre, como apresentar o Eneagrama para as pessoas sem expor o tipo que achamos que elas são? Bel, vou dizer que é um sacrifício, e o padre vir puxando minha orelha. Mas eu tenho uma boa explicação para isso, que é do professor Aurino, nosso facilitador também na Transpessoal, maravilhoso. Ele diz o seguinte, que nós temos um problema no nosso sistema humano. Então, qual o problema que é esse? É um defeito de fabricação. Os nossos olhos são virados para fora. Com isso, é muito mais fácil a gente enxergar o tipo dos outros do que o nosso mesmo. Então, assim... Eu amei essa descrição. Perfeito, Uma perfeito. das coisas do Eneagrama que a gente descobre no primeiro contato com ele, como é fácil enxergar o tipo dos outros. É muito fácil, mas o caminho e como é bem mais difícil enxergar o nosso, tá? Então, é ótima essa explicação do professor Aurino. Nós temos um defeito de fabricação. O exercício, então, é virar o olho para dentro, mas o padre já vai dizer como falar do Eneagrama sem expor. Tá bom, Mel? Outra pergunta, peraí, que é da Carol Graciano, que tem a ver com essa também, porque isso vai possibilitar a gente falar desse processo, né? Exato, exato. A Carol está perguntando assim, como usar esse mapa e nos fortalecermos para transitar nessa casa que é o Eneagrama, nessa casa como um todo, e não ficarmos só trancados na minha janelinha aí, no meu quarto do tipo 4. Como eu transito pelos outros quartos dessa casa? Né? Essa é a pergunta, também tem relação com o processo. Então, lembrando e pedindo agora, padre, fala um pouquinho para a gente como nós vamos fazendo esse processo de autodescoberta, né? Como se fosse camadas. Eu gosto muito da metáfora da cebola. Eu vou, então, trazer um pouquinho essa metáfora e depois o senhor complementa, tá, padre? Então, a primeira coisa, a primeira camada é achar o nosso tipo. Nós temos um tipo ali estruturado. Eu achei, primeiramente, o meu tipo 4. Então, quando eu olho para esse 4, eu tenho uma tendência a definir, a construir comportamentos a partir dessa estruturação egóica prevista nessa janelinha do tipo 4. Então, tendencialmente, os meus comportamentos estão aqui. Primeiro no tipo. Opa, mas para aqui, todos os tipos 4 são iguais? Não. Nós temos, no segundo momento, a possibilidade de olhar para o meu instinto dominante. No meu caso, o meu instinto dominante é uma autopreservação. Isso já me deu mais uma informação sobre mim. O que mudou? Mudou um monte de coisa. Eu sou um tipo 4 que estou agora num subtipo. O subtipo
ele está posicionado a partir de um instinto autopreservação. Então, eu ganhei mais muitas informações sobre mim. Esse 4, que originalmente tem uma tendência de estruturar comportamentos, né? A partir dessa janela, tem um instinto autopreservação que traz outras possibilidades de comportamentos. Bom, mas esse tipo 4 está muito perto do 3 e muito perto do 5. Então, são aqueles 2/4 que também estão influenciando a minha estruturação de comportamentos, tendencialmente. No meu caso, eu tenho uma asa predominante no tipo 3. E aí eu trago mais informações sobre quem eu sou. Todo esse processo do eneagrama, então eu vou tirando camadas. Primeira camada, olhei o tipo. Segunda camada, olhei para o instinto dominante. Ainda na segunda camada, posso olhar para o instinto reprimido. Ainda na segunda camada, posso olhar para o instinto normal, né? Saudável. E aí vou para uma terceira camada, que asa, e vou transitar. O que acontece comigo, tipo 4, quando eu estou em situação de estresse, as flechas. O que acontece comigo quando eu estou em situação de segurança? Então, é um processo que vai tirando camadas dessa cebola, que vai desvelando, que vai clareando, e com isso eu vou chegando, eu vou desvelando mesmo, tirando essas camadas para chegar perto da minha essência, isso que é o meu impulso, que me impulsiona. Essencialmente, quem eu sou, quem eu aprendi a ser, está bem acomodado com várias camadas. Então, o processo do eneagrama caminha por esse lugar, e esses pilares, então, que a gente chamou, né, o eneagrama, nessa jornada online que nós vamos fazer, esses pilares, então, vão trazer os tipos do eneagrama, os subtipos. Dentro dos subtipos, nós analisamos os instintos, as asas e as flechas, tá? Então, esse é um processo que nos possibilita ir para o pré-sal da consciência, conforme a Meire colocou aí no chat, tá? Então, padre, conta mais um pouco. Perfeito. Eu achei, olha, as 3 perguntas foram extremamente oportunas, porque já nos colocam realmente nessa jornada, né? Olha, Leia, eu queria realçar a primeira palavra que você trouxe. É um processo. Perfeito. É isso. O Enneagrama não é uma coisa que a gente faz, olha, não é um workshop de um final de semana ou de 4 horas. O Enneagrama não é um livro que eu leio, não. É um processo. E eu gosto de dizer que é um processo que dura pelo menos a vida inteira. Ok. É um processo para a vida, né? Um processo. Segunda, outra palavrinha que você trouxe, desvelar. Olha, essa imagem que a Nelma já falou várias vezes, nós temos vários véus cobrindo quem nós somos. E o processo do Enneagrama é o quê? Rasga um véu, rasga outro, rasga outro. Na tradição islâmica, na espiritualidade do islamismo, na tradição sufi, diz que nós temos 73 véus. Olha aí, e a gente tem que ir rasgando esses véus. Mas não dá para rasgar tudo de uma vez, porque senão ninguém aguenta, não é? É o processo. Perfeito. A gente acredita, Leia, e a sua partilha também nos leva a isso, que claro que tem muitos meios, muitos modos para a pessoa entrar em contato com o Enneagrama, tem. Hoje nós temos uma infinidade de conteúdos na internet acessíveis. Olhe, vídeos, áudios, textos, tem muita coisa. Ok, tudo isso ajuda, com certeza. Mas a gente acredita que a forma melhor de entrar nesse processo é através de um curso. Porquê? Porque é uma forma mais pedagógica, tá? Que tem alguém nos ajudando. É como você dizer assim, olha, eu cheguei numa cidade e eu quero conhecer a cidade. Tá bom, você pode comprar um mapa e você se vira, tá bom, mas repare, se você tiver um guia turístico, não vai ser melhor essa viagem? Pois bem, acho que o ideal é poder fazer esta jornada do Enneagrama tendo um guia turístico, alguém que pode ajudar, facilitar a leitura deste mapa, situar onde eu estou, onde eu quero chegar e como chegar até aí de uma maneira mais clara, mais consistente. Então é isso que a Nelma falou. Olha, primeiro passo,
a pessoa identificar o seu tipo. Como é que isso acontece? É a própria pessoa que descobre. Nós acreditamos que a única pessoa capaz de identificar o seu tipo é a própria pessoa. Ponto final. Aliás, isso hoje é um princípio ético da Associação Brasileira de Enneagrama e também da Associação Internacional. Até porque, repare, a diferença entre os tipos do Enneagrama se baseia nas motivações e não nas atitudes. E nós que estamos de fora, o que é que nós vemos nas pessoas? Vemos atitudes. A motivação é algo muito profundo, que às vezes a própria pessoa demora para identificar. Por isso que tem que ter um processo. Tá? Ok, mas é autodescoberto. O que é que nós fazemos no primeiro passo desta jornada que vamos ter na Unipaz? Nós damos elementos para que cada pessoa se identifique. Perceba, em qual quartinho desta casa eu me vejo? Nós temos características dos 9 quartos dessa casa redonda? Temos, mas tem um quartinho que a gente vai dizer, opa, é a minha cara. Ok, esse é o meu tipo, que nós chamamos de tipo, de traço, de padrão, tá? Isso vai ser autodescoberto. Aí nós vamos explicar, olha, a gente gasta no mínimo 1 hora explicando um pouquinho a experiência de infância, os mecanismos inconscientes, as motivações, ok? Para a pessoa ter elementos. Nós trazemos música, na Unipaz temos trabalho corporal, tá? Porque o corpo, olha, a mente mente, o corpo não mente. Então, acessar as sensações através da percepção corporal. Nós trazemos música, trazemos filminhos, ok, vários elementos, tá? Momentos de silêncio, de interiorização. E mais cedo ou mais tarde a pessoa, a partir dela mesma, vai dizer, é isso. Ok, esse é o primeiro passo. Segundo passo. E agora? Vamos dar mais esse passo dos subtipos. A gente costuma dizer, identificar o tipo, conhecer os 9 tipos do Enneagrama corresponde a 10% da tradição do Enneagrama. 10%. É bom? Já é muito. Quem já conhece sabe o quanto nos ajuda, mas é apenas 10%. Aí vamos para o capítulo dos subtipos. Subtipos, instintos, como aconteceu a distorção, qual é a minha hierarquia dos instintos, o trabalho de reequilíbrio, como é que eu posso fazer para reequilibrar, como teve essa pergunta do Rafael. É outro capítulo, gente. Isso corresponde, a gente acredita, a 15% da tradição do Enneagrama, 15%. 10 mais 15, já estamos em 25, já é bom? É. Mas agora você diz, o que é que eu faço com isso? O Enneagrama não é só para eu me entender, não é só um diagnóstico. Até porque, repare, o Enneagrama não vai dizer nada de novo. No fundo, o Enneagrama vai nos ajudar a dar nome àquilo que a gente já sabe, mas que a gente prefere não saber. Tá? É isso, não vai trazer nada de novo. A gente sabe que já está lá, né? Ok, 25%. E agora você pergunta, o que é que eu faço com isso? Como é que eu posso administrar essas sombras que vêm da personalidade e dos instintos? Como é que eu posso lidar com isso, colocando isso a meu favor e a serviço da minha missão de vida? Como é que eu posso desenvolver as minhas potencialidades? E então vem, olha, o caminho das asas, como a Nelma falou, eu vou me colocar na energia do meu vizinho do lado direito, no meu vizinho do lado esquerdo, e vou perceber que aí eu encontro resposta para os meus problemas, para aquilo que me atrapalha. E eu vou perceber que fazendo esse movimento, saindo da estagnação do meu tipo e vivenciando a energia das asas, eu encontro o melhor de mim, eu acesso a minha essência. Aí depois nós vamos ver o outro caminho, que é esse caminho das flechas, e fazemos essa vivência. Olha, quando eu estou bem, o que é que eu sinto? Tá? Quando eu estou sob estresse, o que é que eu sinto?
Quais são os sintomas que me dizem, olha, quando eu estou no estresse, acendo uma luz vermelha para dizer cuidado. Agora eu vou ver quais são os sintomas que eu posso perceber que me dizem que eu estou no vermelho. E quando eu estou no verde, quando eu estou no melhor de mim, quais são os sintomas? Gente, aprendendo a identificar os sintomas, primeiro nós evitamos o pior, que seria a médio e longo prazo uma depressão. E segundo, nós resgatamos o nosso equilíbrio emocional. E terceiro, lentamente vamos desenvolvendo a nossa essência. Então são caminhos muito práticos que a pessoa sente, experimenta e ela depois usa no dia a dia. Então repare, é essa jornada. E lentamente, com esses caminhos de crescimento, nós vamos chegando na essência. Os caminhos de crescimento, asas e flechas, a gente diz que corresponde a 25% da tradição do Enneagrama. Nós tínhamos 10 dos tipos, temos 15 dos subtipos e instintos, 25, agora mais 25 do caminho das asas e dos caminhos das flechas, 50. E os outros 50? Essência. E nesta jornada que vamos ter na Unipaz, nós já vamos sentir o cheirinho da essência. Tá? Já vamos começar a sentir o gosto, a perceber que tudo isso está dentro de nós. Então é isso. E esta jornada, gente, nós, durante todo o tempo da nossa tradição, sempre fizemos trabalhos presenciais. Ok. O ano passado, com esta situação da pandemia, nós começamos a despertar para as possibilidades deste mundo online. E para surpresa nossa, e a Unipaz também teve uma experiência semelhante, a gente começou a perceber, claro, gente, olha, há coisas que o presencial é fundamental. Ok, em termos de vivenciar, ok. Mas nós nos surpreendemos com as potencialidades deste mundo virtual. E então o que é que nós começamos a ver? Há possibilidade de trabalhar o Enneagrama, algumas dimensões do Enneagrama, por exemplo, a identificação do tipo, os subtipos, a perceber essa dinâmica dos caminhos de crescimento das flechas e das asas. É possível fazer isso online? É, com vantagens, por incrível que pareça. Porque o fato de você estar lá na sua casa, no seu espaço seguro, na sua intimidade, deixa você mais à vontade. E você até percebe coisas que talvez no presencial você ficasse mais contido, com mais dificuldade. Ok, então nós vamos aproveitar isso. Temos experimentado durante o ano passado, durante este ano. E tem outras coisas que nós depois vamos continuar no presencial, ok? Vamos ter isso depois em janeiro também na Unipaz, se as coisas estiverem mais tranquilas, se for permitido fazer isso com segurança, nós vamos fazer no presencial. Mas vamos aproveitar. E olha, nós, desde o ano passado, que fomos remodelando o nosso trabalho e trazendo várias experiências para o presencial e ampliando coisas novas que nós exploramos com as possibilidades do virtual. Mas esta jornada que nós criamos aí, a Unipaz e eu, nós criamos uma jornada específica, nova, inteiramente nova. Tá? Diferente do que a gente costuma fazer. Aliás, esta parceria tem sido muito rica aí em intuições, juntando aí o conhecimento, a habilidade e a percepção da equipe da Unipaz, junto com a experiência que nós temos, tem ajudado a criar muitos horizontes novos, a abrir janelas. E esta jornada é uma jornada desenhada de uma maneira totalmente nova para a Unipaz. Então não é, nós vamos fazer nesta jornada o que costumávamos fazer no presencial, não. Será uma coisa nova, com desenho novo, com potencialidades novas, para aproveitar a riqueza que o mundo online nos permite, tá? E ao mesmo tempo fazer esse processo que a Leia falou, tá? Vamos fazer esse processo. Vamos usar esse mapa, vamos fazer uma viagem turística usando esse mapa
E então, nessa jornada da Unipaz, nós vamos ter a possibilidade da identificação do tipo, de cada pessoa descobrir o seu tipo, vamos trabalhar o subtipo, identificar o seu subtipo, perceber como reequilibrar os instintos e já vamos fazer essas viagens das flechas e das asas. E já vamos sentir o cheiro da essência, o sabor da essência. Então será uma jornada, um processo assim bem completo, onde você vai ter acesso já àquilo que é o corpo principal do Enneagrama, você já vai conhecer os pilares principais do Enneagrama, tá? Isso mesmo, pessoal. Então, essa jornada acontece agora, nos dias 29, 31 do 5 e 1 do 6, nós temos o primeiro módulo. O primeiro módulo é a identificação do tipo. O módulo 2, dia 2 e 3 do 6, nós temos subtipos, instintos e subtipos. E no dia 4 e 5 do 6, nós teremos o movimento de asas e flechas e um pouquinho da essência. Então, essa é a jornada, também rica. Super agradecemos a presença de todos aqui. Essa roda de prosa foi boa, não foi, padre? Bom demais, gente, bom demais. E encontrar pessoas que há tanto tempo a gente não tinha contato, Pois alimenta aí a alegria do reencontro, não é? Mata a saudade. Tem vários outros comentários, apareceram aqui o Wagner, a Meire falando, a Lorena lá de Floripa entrou aqui, a Thaís apareceu, nossa Thaís. Opa, Thaís, que bom, um abraço, Thaís. A Aline Queiroz, enfim, obrigada, gente. A Roberta apareceu aqui, Roberta da turma 4, amei ouvir vocês, muito bom. Agradecemos a Renata Ribeiro falou assim, mandou saudades, padre, falou assim que é difícil mesmo se encontrar no 8, viu? É difícil, mas é bom, né, Renata? É bom, é bom. Então, estamos todos aqui. Gratidão, padre, por esse nosso encontro. Que só a gente mesmo, iludidos, achando que íamos ficar aqui só 1 hora, né, padre? Fala sério. Pois não é? Junta essa intensidade do 4 com o exagero do 8, aí dá nisso, né? E a colaboração de tanta gente boa, né? Que bom, que bom. Ainda tem mais aqui gente que eu não falei, a Michele mandando saudades. Michele, um abraço. Enfim, gente, gratidão, beijo grande para todos, gratidão, padre, por mais esse encontro, por mais essa disponibilidade. Pessoas queridas, venham com a gente para essa jornada. Vocês vão falar assim, nossa, nós já fizemos, Nelma, já fizemos 1, 2, 3 vezes. Vou contar para vocês que eu estou nessa história desse autoconhecimento por meio do Enneagrama desde 2006. Cada hora eu descubro uma história nova. Cada hora eu encontro uma encrenca nova. Então, assim, nós vamos desvelando os nossos mecanismos aos pouquinhos. Então, assim, facilitadores do Enneagrama que estão aqui nos acompanhando, venha conosco, porque é sempre bom a gente dar um passo a mais nesse processo de conhecer o Enneagrama, de conhecer outras pessoas. O que o Enneagrama está possibilitando? Então, como o padre disse em vários momentos, ela é uma ferramenta com alcance muito grande, e esse caminhar nosso, a gente também, mesmo como facilitadores, mesmo vivenciando o Enneagrama há tanto tempo, a gente vai descobrindo cada hora uma possibilidade a mais com esse instrumento. Então, assim, um super instrumento para nosso processo, para nossa jornada de autodescoberta mesmo, ok? Gratidão, adoramos essa roda e até a próxima. Ok, muito obrigado, Nelma, obrigado a todos. Só reforçar isso, olha, a gente sempre descobre coisas novas. Tem coisas que eu estou falando hoje sobre Enneagrama que há 1 mês eu não falava. Sempre a gente está descobrindo. Esse curso vai ter aspectos novos que quem fez o ano passado, há 2 anos, há 10, não ouviu. Então, com certeza que vale a pena, mesmo quem quiser refazer, vale a pena.
tá bom? Muito obrigado, gente, um grande abraço, foi um prazer, obrigado, Nelma, e um abraço para todas as pessoas. Obrigada, gente.